A história do milionário que encontrou um mendigo negro. O sol brilhava intensamente em São Paulo, refletindo-se nas vidraças dos imensos prédios que pareciam tocar o céu. No meio daquele frenesi urbano, onde carros e pessoas se misturavam como cores em uma pintura caótica, Leonardo, um milionário de sucesso, sentia um vazio profundo dentro de si. Ele era o dono de uma rede de hotéis luxuosos, admirado por muitos. Cercado por pessoas que se aproximavam apenas pelo brilho de seu dinheiro. Mas, no fundo, ele sabia que não havia verdadeiras conexões, apenas interesses. Naquela manhã ensolarada, enquanto caminhava sem rumo, algo fez parar. Um som inusitado, uma melodia que cortava o ruído incessante da cidade. Ele se girou e lá estava Miguel. Um mendigo de pele negra, com uma guitarra velha em mãos e um olhar profundo que parecia carregar o peso do mundo. As músicas que ele tocava falavam de dor, luta e, estranhamente, esperança. Pareciam dançar no ar, fazendo o coração de Leonardo apertar. Ele nunca tinha sentido isso antes. Era como se o tempo tivesse parado. A cidade, tão barulhenta e agitada, se dissolveu em um sussurro, e tudo o que restou foi a música de Miguel. Intrigado, Leonardo decidiu se aproximar e sentar-se ao lado do homem. As pessoas passavam apressadas, ignorando aquele momento singular. Mas para Leonardo, tudo parecia mudar. Enquanto conversavam, Miguel começou a compartilhar sua história. Contou sobre os sonhos que foram triturados pelas dificuldades, traumas que o mantinham preso no passado. Leonardo ouvia, sentindo um nó na garganta. As palavras de Miguel eram poderosas, e ele começou a refletir sobre suas próprias escolhas, sobre o que realmente importava em sua vida de conforto e luxo. Mas a calmaria foi interrompida quando um grupo de homens se aproximou. Os rostos severos, os olhares ameaçadores. O coração de Leonardo disparou. Aquela cena, tão distante de sua realidade de empresário, o deixou paralisado de medo. Ele não conhecia Miguel o suficiente, mas o que via era uma vida em risco. Como um homem de negócios bem-sucedido poderia se envolver nesse mundo? Aquela era uma guerra que não era sua. O conflito interno o consumia. Se levantou, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Ele queria proteger Miguel, mas a incerteza o dominava. O que aconteceria se ele intervisse? Sua vida, construída com tanto esforço, estava prestes a se chocar com a realidade crua à sua frente. Algo dentro dele gritava por ação, mas o medo do desconhecido o segurava como uma âncora. E naquele momento, ele se viu à beira de uma decisão que poderia mudar tudo. Ele faria a diferença ou se afastaria, deixando Miguel à mercê da brutalidade que se aproximava? As perguntas fervilhavam em sua mente, e com um tremor nas mãos, ele se preparou para a escolha que definiria não apenas o destino de Miguel, mas também o seu. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Leonardo estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias, os rostos dos homens se aproximavam. Medo e incerteza misturavam-se em seu estômago. Sua respiração acelerada, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Ele queria agir, mas não sabia como. O impasse o consumia.
Nesse momento tenso, Miguel notou a inquietação de Leonardo. Num gesto súbito, ele puxou a guitarra mais perto e começou a tocar uma nova canção. Uma música que transbordava força e coragem. Estou aqui, amigo. Não tenha medo, ele disse com um olhar sereno. As notas ecoaram, penetrando no tumulto ao redor. Mas a calma foi curta. Um dos homens, de aparência ameaçadora, gritou algo que fez o coração de Leonardo parar. Oi, seu preto! O que você está fazendo aqui? A raiva na voz dele reverberou nas paredes de concreto ao redor. Os outros homens se aproximaram rapidamente. Leonardo sentiu um frio na barriga. A situação mudava a cada segundo e, em um ímpeto de proteção, Leonardo decidiu que não poderia se afastar. Ele se virou para Miguel, disposto a defender seu novo amigo, quando uma revelação chocante estourou como um balão. Leonardo? A voz grave e familiar soou no ar. O milionário congelou. O homem que liderava o grupo não era um estranho. Era Ricardo, seu irmão mais velho, que havia desaparecido anos atrás, mergulhado em dívidas e problemas. A mente de Leonardo girou. Por que seu irmão estava ali? E o que fazia cercando um mendigo? Ricardo, o que você está fazendo? A confusão e a incredulidade se misturavam em sua voz. Um olhar de surpresa tomou conta do rosto de Ricardo, logo substituído por um desprezo gelado. O que você acha que estou fazendo? Resolvido, como sempre, irmãozinho. Essa escória não faz parte do seu mundo. Ele gesticulou para Miguel, que mesmo sob pressão, segurava sua guitarra firme, os olhos no chão. A pressão aumentou e a revelação trouxe mais perguntas. Que segredo estava escondido? Qual era a verdadeira razão pelo qual Ricardo havia desaparecido? Afinal, o que se passava na vida dele? O choque tomou conta de Leonardo e o nó em sua garganta se apertou ainda mais. Ele não sabia em quem confiar. Saia da frente, Leonardo! Esse cara não é seu amigo. Ele só vai te arrastar para esse buraco. A raiva de Ricardo era palpável e a multidão em volta começava a murmurar. Alguns com olhares de choque, outros com diversão. A cena era quase surreal. Mas naquele momento, Miguel, com sua calma imperturbável, levantou a guitarra e falou: Você não vê, irmão? Todos nós temos nossas batalhas. Está na hora de enfrentar a sua. Essas palavras ecoaram e, por um instante, o tempo parou novamente. A tensão aumentou e a multidão contorcia-se com a curiosidade. Ricardo riu, mas era um riso nervoso. Você não sabe o que está falando. Ele deu um passo para frente e a situação estava prestes a explodir. Com o destino de todos pendurado por um fio, Leonardo olhou para Miguel, então para Ricardo. Tudo estava prestes a mudar, e a escolha que ele tomaria não seria apenas sobre ajudar um desconhecido. Era hora de confrontar seu passado e talvez até salvar sua própria alma. As vozes se calaram. O que aconteceria a seguir? Como essa revelação afetaria a vida de todos eles? Uma decisão estava prestes a ser feita. E tudo podia desmoronar em um instante. As vozes se calaram. O que aconteceria a seguir? Leonardo olhou para Miguel e então para Ricardo. A tensão era palpável e tudo parecia estar prestes a mudar. Mas um passo de Ricardo para a frente. O desprezo no olhar dele se transformou em algo mais sombrio. O grupo se agitou e as palavras de Miguel ecoavam na mente de Leonardo. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, não poderia se afastar. Você não entende, Ricardo. Ele é uma pessoa como qualquer um. E eu... Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou a tensão como uma faca.
Uma mulher que ninguém tinha notado antes começou a gritar de dentro da multidão: Ricardo! Não! Você não pode fazer isso! As pessoas ao redor se viraram, mas Ricardo estava focado em Leonardo. Algo brilhou em seus olhos e a raiva parecia aumentar. Cale a boca, Clara! Você não sabe. Do que tá falando? Gritou Ricardo. Mas a mulher não parou. Na verdade, ela estava chorando. Você não pode simplesmente destruir a vida dele como destruiu a minha. Você não pode. A voz de Clara estava cheia de dor. A multidão encolheu-se em volta dela, murmurando, atenta àquela revelação. Leonardo congelou. Ele olhou para Clara e todas as peças começaram a se encaixar. Clara era antiga amiga de Ricardo, a mulher que ele havia abandonado após suas dívidas. Havia histórias que Leonardo nunca soubera. Verdades enterradas sob a luxúria e a arrogância de seu irmão. Você se esqueceu de tudo? Você se esqueceu de mim? Clara estava visivelmente abalada e o rosto de Ricardo escureceu. Leonardo podia ver o passado em cada linha tensa do rosto do irmão. A culpa, o remorso, a vergonha. Você não entende. Era a única saída. Gritou Ricardo, os olhos cheios de fúria e desespero. Miguel, observando tudo, estava em silêncio, segurando firme a guitarra. A música tinha morrido, mas a tensão estava prestes a explodir. Foi você quem fez isso. E agora está querendo acabar com a vida de outra pessoa. Clara estava em estado de choque. O coração de Leonardo estava acelerado. E o nó em sua garganta doía. O que mais ele não sabia sobre sua própria família? As palavras de Clara reverberaram na mente de Leonardo e nas almas dos que estavam ali. Era como se uma tempestade estivesse se formando. Ele olhou de volta para Ricardo e as revelações eram uma ação vendaval insuportável. Quem você pensa que é, Ricardo? Você não pode simplesmente desonrar a vida das pessoas. Não aqui, não na minha frente. A coragem de Clara deu força a Leonardo. O medo se dissipou, mas uma nova compreensão tomou conta dele. Eles eram todos vítimas de uma própria história. Ricardo cambaleou e os homens ao seu redor hesitaram. O clima mudava. As pessoas da multidão começavam a murmurar, divididas entre a compaixão e o medo. As palavras de Clara tinham histórias que poderiam derrubar uma fundação construída ao longo de anos. Você sempre fez isso, não é? Usou as pessoas para si sentir melhor. A fúria de Clara explodia. E antes que alguém pudesse intervir, um dos homens ao lado de Ricardo, nervoso por toda a situação, avançou. Basta! Gritou ele. A cena estava prestes a se transformar em uma batalha. Leonardo viu o homem se dirigir para Miguel e a adrenalina voltou a correr. Miguel ainda estava focado e Leonardo percebeu que não havia mais volta. Ele tinha que se posicionar, não só por Miguel, mas por Clara, por tudo que ele nunca soube. A um passo de uma luta, tudo parecia prestes a desmoronar quando, de repente, um grito altíssimo cortou o ar. Uma explosão ecoou à distância e iluminou o céu acima deles. O que estava para acontecer poderia mudar tudo novamente. Um vendaval de emoção e caos se seguiu. E no meio da confusão, quem realmente seriam eles agora? Que revelações ainda estavam para vir? A linha entre amor e ódio, entre passado e presente, estava mais fina do que nunca. E todo o futuro de suas vidas se resumia a um momento. O estrondo da explosão ecoou pela cidade
reverberando nas paredes dos prédios como um grito distante. A multidão paralisou por um instante e o tempo pareceu esticar. Leonardo sentiu o coração disparar. O cheiro de fumaça invadiu suas narinas e uma onda de choque varreu o ar. Ele olhou em volta, em busca de respostas, mas a confusão reinava. Não! 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 Miguel gritou, colocando a guitarra de lado. Ele se levantou, sua expressão grave, os olhos alertas. É hora de sairmos daqui, disse ele, puxando Leonardo pelo braço. Ricardo estava em pé, com a boca aberta, confuso e desesperado. As pessoas ao redor começaram a correr em várias direções. E o caos se instalou. Clara, a mulher que antes gritara, agora caía de joelhos, desesperada, enquanto observava o pânico se espalhar. A adrenalina que pulsava nas veias de Leonardo foi imersa por um terror instantâneo. Mas então algo gelou seu sangue. Uma figura encapuzada emergiu da nuvem de fumaça, caminhando lentamente em direção a eles. O rosto não era visível, mas a presença era ameaçadora. O silêncio caiu sobre a multidão. Todos observando, paralisados. A figura parecia movida por uma força obscura. Ricardo, a figura gritou. Você não pode fugir de mim. O passado não é tão fácil de enterrar. As palavras cortaram o ar, carregadas de raiva e dor. Léo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele nunca tinha ouvido aquela voz, mas havia algo familiar nela. Algo que o fez lembrar de segredos que ele tinha ignorado. Ricardo, pálido, recuou. Não! O que você quer? Perguntou ele. Sua voz tremendo. E a figura riu, uma risada fria e cheia de desprezo. Você sabe exatamente o que quero. A verdade. Leonardo trocou olhares com Miguel. Todos os instintos de proteção agora em alerta total. Que estava acontecendo? O que Ricardo havia escondido de todos? E então a figura se afastou um pouco do ponto de luz e começou a retirar o capuz. A multidão sussurrou e recuou. Não! Ricardo gritou, mas já era tarde demais. O rosto da mulher, marcado pelo tempo e pelo sofrimento, apareceu em uma explosão de revelação. É você! As palavras saíram involuntariamente da boca de Leonardo. Era Sara, uma antiga namorada de Ricardo, a mulher que todos acreditavam estar morta. Ele olhou para Ricardo, em busca de explicações. O que ela estava fazendo aqui? Como ela pode estar viva? Você me abandonou, gritou Sara, seu olhar fixo em Ricardo. Você esqueceu como me deixou? A dor que causou? Eu fui forçada a sobreviver sozinha. Seu tom estava entre a fúria e o desespero. O jogo de poder mudara. Os homens de Ricardo, intimidados pela evidência, hesitaram. O pânico que antes dominara a cena começou a misturar-se com surpresa. Leonardo sentiu uma nova onda de emoção. O que isso significava? As conexões entre eles pareciam crescendo como uma teia emaranhada de mentiras e segredos. Eu não sabia! Ricardo gritou. As palavras cheias de raiva e arrependimento. Eu pensei que você tivesse morta. Eu a criei com os meus olhos. E eu vendo a minha vida ser destruída para que você pudesse brilhar. Sara respondeu, com lágrimas nos olhos. O sentimento dela era visível como uma ferida. Exposta! A verdade estava exposta agora. E a dor de todas as partes parecia colidir. Miguel, ao lado de Leonardo, observava a cena inquieto. Isso pode mudar tudo, ele murmurou, sua voz carregando um peso. E de repente, a nociva batalha que já estava em movimento tomou um novo sentido. A vida de Sara não havia apenas estado em risco, mas a verdade sobre quem era Ricardo, o que ele havia escondido por tanto tempo, estava prestes a explodir. Não podemos deixar isso acabar aqui.
Leonardo sentiu o sangue ferver em suas veias, a necessidade de proteger aqueles próximos a ele, superando o medo. As vozes na multidão isolada atingiam um crescendo, e ele sabia que o desfecho estava por vir. Qual seria a verdadeira natureza de Ricardo e o que tal revelação significava para todos? O futuro, antes claro, agora estava repleto de sombras. E ele sabia que, independentemente do que acontecesse, suas vidas estavam prestes a ser transformadas para sempre. O estrondo da explosão ainda ecoava nos ouvidos de Leonardo, fazendo seu coração acelerar como se estivesse prestes a saltar do peito. A figura de Sara se destacava, mas o olhar de Ricardo a atravessava como uma lâmina. Na mente de Leonardo, o tempo parecia desacelerar, e a multidão, antes agitada, agora assistia ao desenrolar da tragédia em um silêncio perturbador. "Você me abandonou!" Sara gritou novamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua voz cheia de dor e desespero ecoou no ar. "Você nunca se importou com as consequências." As pessoas olhavam, algumas com espanto, outras com compaixão. Era impressionante como uma briga familiar poderia parar o tempo. Leonardo sentiu que a verdade sobre Ricardo estava prestes a explodir, mas ninguém estava preparado para o que aconteceria a seguir. A tensão era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Ricardo, trêmulo, gesticulava em desespero. "Você não sabe do que está falando. Eu fiz o que era preciso." Ele estava paralisado no meio da confusão. Fonte da luz! E foi quando a verdade finalmente se desvelou. A figura encapuzada, que antes parecia ameaçadora, agora deu um passo à frente e revelou o que trazia. Com um gesto dramático, retirou do manto um objeto, uma foto, amarelada e desgastada. "Isso pertence a você, Ricardo", disse a figura com uma voz grave, quase carregada de tristeza. Quando a foto foi erguida, Leonardo pôde ver. Era uma imagem antiga, embaçada pelo tempo, mostrando Ricardo, Sara e um outro homem. Um homem que ele reconheceria instantaneamente. "Pai!" A palavra escapuliu dos lábios de Leonardo antes que ele pudesse se controlar. O choque pulsou em sua mente. O homem na foto não era somente qualquer estranho. Era seu pai, que tinha desaparecido há anos. A articulação do passado se expunha diante de todos, e o ar parecia pesado de revelações. "Você escondia isso, não é, Ricardo?" perguntou Leonardo, seu tom inflamado de indignação. "Você sabia que nosso pai estava vivo?" A multidão murmurou, e o rosto de Ricardo ficou pálido. Eu não sabia, ele foi embora, depois de tudo." A desesperação começou a se enraizar nas palavras dele. Mas Leonardo podia ver a mentira na fragilidade dos olhos do irmão. Sara, agora em pé, hesitava. "Você não pode fugir disso. Tudo o que você fez, todas as mentiras." A raiva dela transbordava e parecia que seu coração estava prestes a quebrar sob o peso das memórias. O que não ficou claro para ninguém era o impacto que isso teria. O olhar tenso de Miguel, antes calmo, agora trepidava em desespero. E naquele momento, a figura encapuzada tirou o manto. Era uma mulher muito parecida com Sara, mas mais velha. As semelhanças eram inegáveis. As bocas se abriram em choque. "Eu sou sua mãe, Ricardo", ela revelou, e o mundo de Leonardo se despedaçou em 1000 pedaços. O peso da revelação era inominável. Havia anos de dor,
segredos e perdas entrelaçados nas vidas deles. E o passado estava batendo a porta, exigindo respostas. A multidão estava em alvoroço. Algumas pessoas olhando com expectativa, outras com empatia. Leonardo sentiu seu corpo tremer. Havia algo. Mas por trás dessa conexão, algo que poderia explicar as motivações, a traição e os anos perdidos. Ele olhou de novo para Miguel, os olhos dele cheios de compreensão. E agora? Foi tudo o que ele conseguiu sussurrar. Enquanto o silêncio pairava, uma nova onda de caos chegou. A figura que havia revelado a foto começou a tremer, como se estivesse prestes a desmoronar diante deles. O pânico preencheu o ar novamente. O que ela estava prestes a dizer poderia mudar tudo mais uma vez. Ricardo, você precisa saber. A verdade vai te destruir. A declaração pairou no ar, pesada e carregada de significado. Todos aguardavam com respiração suspensa, e em um instante, Leonardo soube que a vida dele nunca mais seria a mesma. Ele percebeu que as revelações estavam apenas começando, e o que aparentava ser um desfecho estava apenas começando a se desdobrar. A pressão crescia no ar enquanto a figura de Sara se revelava. O silêncio diante da multidão era como um grito ensurdecedor, cada olhar fixado na revelação que mudaria tudo. Mas antes que alguém pudesse processar a nova informação, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de um carro ali perto, não muito distante deles, mandou todos para o chão. Leonardo sentiu o chão tremer-se dos pés. Um ruído surdo e ensurdecedor ecoando. A fumaça subiu como uma cortina negra e o caos tomou conta novamente. Gritos, correria, a multidão em pânico. Sara foi empurrada para trás e Ricardo perdeu a calma, olhando em volta como se o mundo estivesse desmoronando. Leonardo! Ele gritou, a voz cheia de medo e desespero. Temos que sair daqui! Mas Leonardo ficou paralisado. As imagens misturadas na cabeça dele. A verdade sobre a vida do pai. A revelação de que Sara estava viva. E agora aquele atentado. Ele sentiu o impulso de proteger todos, como um escudo contra o desconhecido. Olhou para Miguel, que também estava parado. Os olhos arregalados. A guitarra na mão tremendo. Eu não entendo, balbuciou Leonardo, enquanto as pessoas ao seu redor corriam em direções opostas, tentando se afastar da explosão. Quem fez isso? O que está acontecendo? De repente, uma figura encapuzada apareceu novamente, de pé em um dos veículos destruídos. O capuz cobria o rosto, mas a postura era ameaçadora, os gestos firmes. Miguel tateou o chão, tentando encontrar algo que pudesse usar como defesa. A multidão agora estava mais em pânico do que antes. Ricardo! A figura gritou, a voz profunda e conhecida. Você não pode escapar do que fez! Leonardo sentiu o sangue gelar nas veias. A raiva na voz era visceral. E para cada pessoa que se empurrava para fora, um novo pressentimento se instalou. O que você quer? Ricardo perguntou, mas a figura não respondeu. Com um movimento rápido, a figura puxou algo do bolso, uma foto, e jogou-na. Direção de Ricardo. A imagem voou, já parcialmente queimada, mas os rostos eram familiares. Ricardo olhou para a foto, reconhecimento se deteriorando rapidamente em choque. Você mentiu sobre tudo? A figura continuou, o tom agora mais intenso. Sobre seu pai, sobre a Sara e sobre mim. Nesse momento, a identidade da figura foi revelada ao tirar o capuz. Os olhos de todos se arregalaram. Era Clara, a mulher que havia jurado vingança.
Mas isso não era possível. Todos a tinham dado como desaparecida. O que estava acontecendo? Clara? Ricardo gaguejou, a voz tremendo de incredulidade. Ele olhou para a multidão e observou a confusão. Você? Você deveria estar morta! E você deveria ter me protegido, Clara gritou. A dor em suas palavras cavando o coração de todos. Eu sempre soube a verdade, e agora vou fazer você pagar por isso. O ar estava denso com tensão. A pressão da cena ameaçava explodir. Leonardo olhou de um rosto para outro. A interseção de segredos e traições dava um nó no estômago. Todo esse tempo você se escondera na sua fortuna, enquanto sua família se despedaçava. Clara continuou, a raiva pulsando em cada palavra. Você se esqueceu de quem realmente somos. Ricardo estava em desespero. As peças do quebra-cabeça se juntando de uma forma aterrorizante. Ele se virou para Leonardo e Miguel. Eles eram a última linha de defesa. Não faça isso, Clara, implorou Ricardo. Mas a determinação nos olhos dela falava mais alto. A multidão, agora em pânico total, estava prestes a voltar a se dispersar. Mas ninguém estava realmente preparado para as consequências dessa revelação. A explosão distante não era apenas a física, mas a do próprio passado. Quem realmente era Clara? O que ela sabia que poderia destruir Ricardo ainda mais? Leonardo estava em choque, sem saber o que fazer em meio a tanta dor. O que mais havia escondido? A tensão no ar era quase insuportável. E ele percebeu que tudo estava mudando. E que a verdade, por mais feroz que fosse, estava prestes a ser libertada. Ele sentiu um aperto no peito, algo muito mais profundo do que o caos. Ao redor, o futuro estava nos braços da incerteza, e ele estava prestes a descobrir o que o realmente aguardava. O silêncio pairava no ar, pesado e incômodo. Clara, com os olhos cheios de dor, encarava Ricardo. Ele cobria o rosto com as mãos, angustiado, enquanto a multidão observava em choque. Era um momento tenso, e a verdade estava quase gritando para ser libertada, quando, de repente, um som ensurdecedor cortou o ar. Outro carro explodiu, desta vez mais perto, enviando destroços voando para todos os lados. Leonardo despencou no chão, o coração acelerado. O pânico tomou conta da cena. "Corre!" ele gritou, agarrando Miguel pela mão e puxando. Pessoas gritavam, empurravam-se umas às outras, tentando escapar da zona de perigo. No meio do caos, Clara ficou paralisada, os olhos fixos em Ricardo, ainda esperando uma resposta. Ricardo olhou de um lado para o outro, a tensão desenhando linhas profundas em seu rosto. Ele se virou para Sara, que ainda estava atordoada pela revelação. "Você não pode acreditar nela", ele disse, a voz tremendo. "Ela está louca. Eu nunca soube que você ainda estava viva." Mas antes que ele pudesse terminar, uma nova figura apareceu no horizonte da névoa de fumaça. Era um homem encapuzado, segurando uma bomba inativa, as mãos trêmulas. A multidão ficou paralisada novamente, a adrenalina atingindo o ápice. "Alguém precisa ouvir a verdade!" ele chamou, misturada com a fumaça que pairava. A tensão no ar era palpável. Clara ergueu as mãos, gesticulando para Ricardo. "Você fez isso! Você e sua ganância! Tudo isso por causa da sua família! Agora, veja o que caímos!" Mas sua voz foi interrompida pelo homem que se aproximava. "É hora de dar um fim a isso!" Ele tirou o capuz,
revelando um rosto que ninguém esperava descobrir. Era Gabriel, o melhor amigo de Leonardo, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. O choque foi imediato. Os rostos na multidão se viraram. Murmúrios de confusão e choque surgiram. Gabriel? Leonardo chamou, a incredulidade na sua voz. Como você? Por que você está aqui? Gabriel ficou de pé em meio à destruição, os olhos permeados de dor. Porque eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu, ele disse, a voz quebrada. O mundo de Leonardo estremeceu. O que ele estava tentando dizer? O que mais ele não sabia? Você não entende, continuou Gabriel com fervor. Fui eu quem trouxe o seu pai de volta, e isso custou mais do que você pode imaginar. Ele gesticulou, quase desesperado. O que eu fiz, o que eu descobri mudou tudo. Tudo isso é por causa de você e Ricardo. Leonardo ficou boquiaberto. As palavras de Gabriel reverberavam em sua mente. Como assim? O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ricardo parecia cada vez mais perdido, lutando com o que ouvirá. Você não. Pode estar falando sério! Gabriela, você não sabe o que você está dizendo. Eu sei mais do que você imagina, afirmou Gabriel, olhando diretamente para ele. A vida de todos nós é um ciclo de mentiras. A explosão, a sua família, está tudo ligado a um passado que você quer enterrar. Nesse momento, as sirenes de polícia começaram a tocar ao longe, ganhando força. As pessoas se moviam desordenadamente, criando uma pressão. As verdades estavam se entrelaçando. E tudo que eles conheciam estava prestes a desmoronar. Leonardo estava em choque, perdido em suas emoções. A revelação de Gabriel não era apenas um golpe. Era um terremoto que poderia desfazer tudo o que ele acreditava ser verdade. O que mais poderia ser revelado? Ele sentia um frio na barriga, a insegurança do que estava prestes a vir. Precisamos sair daqui agora! Gritou Miguel, puxando Leonardo pela mão. Mas ele hesitou. Ele queria respostas. Mas o caos estava se intensificando, e o som da sirene se aproximando aumentava. Por que Gabriel estava agindo desta maneira? O que mais estava escondido? Com um novo terror no olhar, Clara gritou. O que mais você não nos contou, Gabriel? O que mais está em jogo? Os rostos na multidão estavam se voltando para ele, e a urgência no ar fazia o coração de Leonardo disparar. A verdade estava prestes a explodir, e cada segundo que passava tornava a situação mais crítica. O que mais seria revelado naquela noite infernal? Enquanto a fumaça se dissipava e os gritos enchiam o ar, a vida deles nunca mais seria a mesma. O silêncio pairava no ar, pesado e incômodo. Clara, com os olhos cheios de dor, encarava Ricardo. Ele cobria o rosto com as mãos, angustiado, enquanto a multidão observava em choque. Era um momento tenso, e a verdade estava quase gritando para ser libertada. Quando, de repente, algo que ninguém esperava aconteceu. Uma nova explosão ecoou, mas desta vez foi diferente. Um carro que estava estacionado do outro lado da rua, longe o suficiente para não atingir ninguém, simplesmente se desintegrou em chamas. O clara fumaça negra se ergueu e o som da explosão foi ensurdecedor. A multidão, que ainda tentava entender o que estava acontecendo, gritou em pânico e se dispersou em todas as direções. Leonardo caiu e Miguel o agarrou, puxando-o para perto de si.
O caos tomou conta e tudo ficou turvo. O que foi isso? Gritou Leonardo, a voz quase perdida no grito da multidão. Vamos, precisamos sair daqui, Miguel respondeu, puxando Leonardo para longe. Mas seus olhos estavam fixos no cenário em chamas. Ricardo, atordoado, havia sido projetado para trás. Ele se levantou rapidamente, olhando em volta com uma mistura de desespero e confusão. Sara! Clara! A voz dele ressoava no ar. Ele estava completamente desorientado. A frenesi e gritos misturavam-se com o fogo. E na correria, Clara agarrou o braço de Ricardo. Mas antes que ele pudesse responder, uma sombra passou diante deles. Um homem encapuzado, mais uma vez. Mas esse era diferente. Ele se movia com confiança. A presença dele dava a sensação de que a segurança estava prestes a se dissipar. Ele segurava algo, um objeto prateado que refletia a luz. Tempo de pagar! A voz dele era profunda e carregada de uma raiva que parecia saturar o ar. A multidão parou, mesmo com o fogo crepitando. Leonardo franziu a testa, com a adrenalina disparando. Quem é você? Ele olhou em volta. Ninguém parecia disposto a se aproximar. O homem encapuzado puxou sua máscara, revelando um rosto familiar para Leonardo. Um rosto que ele jamais gostaria de enfrentar novamente. É hora de acertar as contas, Leonardo. Gabriel, o que você está fazendo aqui? O coração de Leonardo acelerou. Seus olhos se arregalaram. Ele mal podia acreditar. O amigo de infância, que desaparecera sem deixar rastro, agora estava bem ali, na frente dele. Mas estava diferente. Olhos endurecidos, expressão marcada pela dor. Eu nunca desapareci, brother. Gabriel rosnou, os lábios se curvando em um sorriso maligno. Fui forçado a fazer isso. Você e Ricardo, mães, pais, tudo isso foi uma farsa. A verdade é que sempre esteve em suas mãos. As palavras de Gabriel ecoaram e uma onda de choque percorreu o grupo. O que você quer dizer? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Gabriel riu, um riso vazio que cortou o ar. Seu pai tem mais segredos do que vocês imaginam. Ele não só estava vivo, como também tramou tudo isso. E eu sou a chave para revelá-los. Você está maluco? Clara gritou. O caos continuava a se espalhar, agitando a multidão em torno do carro em chamas. O pânico era visível. As pessoas se empurrando, tentando escapar do local. Não sou eu quem está maluco. A verdade está em jogo aqui. Gabriel olhou fixamente para cada um deles. A intensidade do olhar fazendo as palavras dele parecerem venenosas. Leonardo estava atordoado. Quantas mentiras e segredos vocês esconderam? O que meu pai fez? Perguntava, a raiva fervendo. Você não está preparado para essa verdade, Leonardo. Ninguém está. A revelação de Gabriel fez o chão parecer desmoronar sob seus pés. Mas o que mais o deixou sem palavras foi quando uma voz conhecida surgiu do meio do tumulto. E eu sou parte disso também. Era a voz de uma mulher que ninguém esperava. Mal reconhecida em meio ao caos, mas Leonardo sabia quem era. Era Ana, a irmã que pensava ter perdido. A perda a tornava ainda mais real. O que você está fazendo aqui? Leonardo questionou, a dor em seu tom invisível, mas intensa. Eu sou a ligação entre vocês e o que aconteceu. E eu também quero justiça. O olhar dela, determinado, fazia a tensão nos ombros de Leonardo crescer ainda mais. Ele mal podia acreditar. O cenário era apocalíptico.
segredos revelados. O que mais viriam à tona? O passado deles estava prestes a explodir em chamas. E a linha entre amigos e inimigos parecia mais tênue do que nunca. Que verdade poderia mudar tudo novamente? O silêncio pairava no ar, pesado e incômodo. Clara, com os olhos cheios de dor, encarava Ricardo. Ele cobria o rosto com as mãos, angustiado, enquanto a multidão observava em choque. Era um momento tenso e a verdade estava quase gritando para ser libertada. Quando, de repente, algo que ninguém esperava aconteceu. Uma nova explosão ecoou, mas desta vez foi diferente. Um carro que estava estacionado do outro lado da rua, longe o suficiente para não atingir ninguém, simplesmente se desintegrou em chamas. A fumaça negra se ergueu e o som da explosão foi ensurdecedor. A multidão, que ainda tentava entender o que estava acontecendo, gritou em pânico e se dispersou em todas as direções. Leonardo caiu e Miguel o agarrou, puxando para perto de si. O caos tomou conta e tudo ficou turvo. "O que foi isso?" gritou Leonardo, a voz quase perdida no grito da multidão. "Vamos, precisamos sair daqui!" Miguel respondeu, puxando Leonardo para longe, mas seus olhos estavam fixos no cenário em chamas. Ricardo, atordoado, havia sido projetado para trás. Ele se levantou rapidamente, olhando em volta com uma mistura de desespero e confusão. "Sara! Clara!" A voz dele ressoava no ar. Ele estava completamente desorientado. A frenesi e gritos misturavam-se com o fogo, e na correria, Clara agarrou o braço de Ricardo. "Você está bem?" Mas antes que ele pudesse responder, uma sombra passou diante deles. Um homem encapuzado, mais uma vez. Mas esse era diferente. Ele se movia com confiança. E sua presença dava a sensação de que a segurança estava prestes a se dissipar. Ele segurava algo, um objeto prateado que refletia a luz. "Hora de pagar!" A voz dele era profunda e carregada de uma raiva que parecia saturar. Uá! A multidão parou, mesmo com o fogo crepitando. Leonardo franziu a testa, com a adrenalina disparando. "Quem é você?" Ele olhou em volta. Ninguém parecia disposto a se aproximar. O homem encapuzado puxou sua máscara, revelando um rosto familiar para Leonardo. Um rosto que ele jamais gostaria de enfrentar novamente. "É hora de acertar as contas, Leonardo." "Gabriel? O que você está fazendo aqui?" O coração de Leonardo acelerou. Seu amigo de infância que desaparecera sem deixar rastro. Agora estava bem ali, na frente dele. Mas estava diferente. Olhos endurecidos, expressão marcada pela dor. "Eu nunca desapareci, brother." Gabriel rosnou, os lábios se curvando em um sorriso maligno. "Fui forçado a fazer isso. Você e Ricardo. Mães, pais, tudo isso foi uma farsa. A verdade é que sempre esteve em suas mãos." As palavras de Gabriel ecoaram e uma onda de choque percorreu o grupo. "O que você quer dizer?" Ricardo perguntou, a voz trêmula. Gabriel riu, um riso vazio que cortou o ar. "Seu pai tem mais segredos do que vocês imaginam. Ele não só estava vivo, como também tramou tudo isso. E eu sou a chave para revelá-los." "Você tá maluco?" Clara gritou. O caos continuava a se espalhar, agitando a multidão em torno do carro em chamas. O pânico era visível. As pessoas se empurrando, tentando escapar do local. "Não sou eu quem está maluco. A verdade está em..."
Jogo aqui! Gabriel olhou fixamente para cada um deles, a intensidade do olhar fazendo as palavras dele parecerem venenosas. Leonardo estava atordoado. Quantas mentiras e segredos vocês esconderam? O que meu pai fez? Perguntava, a raiva fervendo. Você não está preparado para essa verdade, Leonardo. Ninguém está. A revelação de Gabriel fez o chão parecer desmoronar sob seus pés. Mas o que mais o deixou sem palavras foi quando uma voz conhecida surgiu do meio do tumulto. E eu sou parte disso também. Era a voz de uma mulher que ninguém esperava. Mal reconhecida em meio ao caos, mas Leonardo sabia quem era. Era Ana, a irmã que pensava ter perdido. A perda a tornava ainda mais. Real, o que você está fazendo aqui? Leonardo questionou, a dor em seu tom invisível, mas intensa. Eu sou a ligação entre vocês e o que aconteceu, e eu também quero justiça. O olhar dela, determinado, fazia a tensão nos ombros de Leonardo crescer ainda mais. Ele mal podia acreditar. O cenário era apocalíptico, segredos revelados. A multidão agora estava em um frenesi absoluto. E naquele instante, uma explosão diferente cortou o ar. Era uma explosão de sentimentos, de revelações que ninguém estava preparado para suportar. Esperem! Gritaram Miguel e Clara em uníssono, mas era tarde demais. Um clarão de luz brilhou e uma sombra se ergueu. Uma pessoa saiu de trás do carro em chamas. E os murmúrios de espanto preencheram o ar. Oi, pessoal! A figura era conhecida. Acontecia que era ninguém menos que o pai de Leonardo. O mesmo que todos pensavam estar morto. O que você está fazendo aqui? Ricardo exclamou, os olhos arregalados. Eu precisava voltar. Fiz coisas terríveis, mas agora sei que o que fiz pode sair do controle, disse ele com a voz embargada. Leonardo ficou em silêncio, a cabeça girando. A verdade estava sendo desenterrada, camada por camada. E tudo o que ele acreditava saber estava se despedaçando. Vocês não entendem. Eu sou o motivo de tudo isso. E agora não sei como corrigir. Seu pai disse, perdido e fragilizado. O caos se transformou em algo mais profundo. O que mais estava escondido? Quem realmente era seu pai? Que verdades ainda estavam pela frente? O futuro deles, antes tão certo, agora parecia uma tempestade prestes a explodir. E Leonardo percebeu que as respostas que buscava poderiam, na verdade, levar à completa ruína de todos ao seu redor. O ar estava pesado, pulsando com a tensão do momento. Leonardo olhava fixamente para o pai, o homem que acreditava estar morto, que agora estava ali, diante de todos. A pele de Ricardo se tornava pálida, enquanto Clara, as lágrimas escorrendo, não conseguia desviar o olhar dele. Pai, o que você fez? Leonardo finalmente perguntou, a voz tremendo. Cada palavra saía como se tivesse que forçar. Todos os sentimentos reprimidos. A multidão se dispersou um pouco, mas os olhares ainda estavam fixados, expectantes. Eu fiz coisas erradas, muito erradas. Ele começou, a voz embargada. Estava tentando proteger vocês. Minha escolha me levará a um lugar que não se pode voltar. As palavras pesadas pairaram no ar. Miguel e Clara trocaram olhares. A confusão tomou conta do peito de Leonardo. Proteger? Titi! Ele queria saber tudo, mas temia o que poderia ouvir em seguida. Ricardo caminhou até o pai, um olhar de desespero no rosto. Você abandonou todos nós. Como se atreve a voltar assim, em meio a essa confusão?
Não havia desculpa para aquilo. Os olhos de Ricardo estavam cheios de raiva. O pai ergueu os braços, um gesto impotente. Havia algo maior acontecendo. Eu não podia simplesmente ficar. E agora, por causa de minhas escolhas, tudo isso... Ele parou, olhando para o fogo ao fundo. Estou aqui para corrigir meus erros e para fazer diferença na vida de vocês, antes que seja tarde demais. O murmúrio da multidão cresceu, dispostos a ouvir, mas inseguro em reação. Para cada um deles, o passado se entrelaçava de forma diferente. A maioria ainda não tinha certeza do que acreditar. Se você realmente quer corrigir isso, vá embora! Deixe-nos em paz! Gritou Ricardo, a raiva finalmente explodindo. Todos estavam em choque. Mas o que era mais chocante? O que já havia sido destruído ou que ainda poderia ser salvo? Leonardo sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que a escolha que todos tinham que fazer estava se aproximando. Sabemos o que você fez, todos nós. Ele finalmente disse, os olhos fixos em seu pai. Mas a verdade ainda está fora da nossa visão. Precisamos saber o que realmente aconteceu. Quem você se tornou? Nesse momento, a figura de Gabriel voltou a avançar. A verdade é o que pode nos salvar, mas também destruir. Advertiu ele, a voz soando como uma lâmina afiada. E precisamos confrontá-la, juntos. O pai de Leonardo olhou para Gabriel, e foi quando algo no peito dele parecia se quebrar. Sei que vocês têm direito a respostas, e eu quero dar isso a vocês. Este ciclo não pode ser repetido. A verdade não é só uma merda. É nosso destino, e devemos enfrentar isso de frente. As primeiras lágrimas começaram a escorrer no rosto de Clara. Nunca pensei que veria isso. Ela sussurrou. Ao fundo, a fumaça começou a se dissipar, e um feixe de luz apareceu no céu. Uma estranha sensação de esperança começou a brotar entre todas as emoções caóticas. Leonardo sentiu isso. Era uma chance de recomeço. O amor dele pela família ainda estava ali, mesmo com todos os erros do passado. Enquanto cada um assimilava o momento, ele tomou coragem e avançou em direção ao pai. Se você realmente quer fazer isso certo, então vamos juntos. Não somos mais apenas suas preocupações. Somos uma família. E precisamos disso agora mais do que nunca. Naquele instante, algo mudou. A presença de Gabriel, o olhar de Clara, o choque em Ricardo e a dor em cada coração. Como se todas as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar. E assim, entre esperanças e receios, eles deram um passo em direção ao desconhecido. Leonardo virou-se para a multidão, que ainda estava em silêncio, e levantou a voz. Sabemos que o caminho à frente é incerto, mas juntos podemos enfrentar qualquer tempestade. A cena estava carregada de emoção. E enquanto todos seguiam aqueles primeiros passos na luz do amanhecer, o verdadeiro significado da liberdade se desenhava à sua frente, ainda envolto em mistério, mas com um novo propósito: a busca pela verdade. Agora, antes que esse capítulo se feche, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que temos para você. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continuar nossa jornada juntos. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impressionante. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.